L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Barbaridade, tia, mas está começando mais um Para Acabar com o Juízo? Por quê? Porque estamos nos bárbaros, né? Bora lá. Essa piada vai ser muito recorrente, essa da Bárbara. E aí, tudo bom com você? Estamos aqui no nosso episódio 142 para acabar com o juízo. Finalmente, tudo pleno no corpo pleno do déspota. Olha só, muito trocadilho. Todos plenos. Só uma breve notificação desse que vos fala, do narrador do programa. Me passa um roteiro, assim, não sou eu que vivo o roteiro, só estou narrando, né? Você acha que essa voz é de quem pensa essas coisas que fala aqui, né? Você acha, isso é tudo roteiro, tô lendo uma parada aqui, eu sou contratado só pela voz. Eu desvinculo profissionalmente a voz do chorum de groselha que essa pessoa escreve, que é uma pessoa mais secreta aí, né? Uma pessoa ainda desconhecida. Quem é? Que esses conteúdos estão abertos, expostos aí ao céu aberto. Então, nesse sentido, só para passar aqui o que o roteiro está me dizendo para falar, né? Como locutor, é isso, sou um locutor, sou apenas um locutor. Semana passada era gripe, cara, era uma gripe que estava chegando, por isso que eu estava tão baixo astral. Aí eu não sei, aí tem uma coisa meio complexa no meu corpo e na minha existência que eu nunca sei se o baixo astral me abre para os resfriados e gripes, derruba a minha imunidade, ou é a derrubada da minha imunidade e abertura para uma doença que me deixa baixo astral. Essa coisa meio confusa. E como eu sou uma pessoa que... Esse é o roteiro, tá? Como eu sou uma pessoa que... adoeço com muita frequência, ou adoeci até conhecer o Whey Protein da Growth com ervilha. O Whey Protein de ervilha me salvou de ficar doente durante muito tempo. Pelo menos de junho até agora, fevereiro de 2024, junho do ano passado até agora, não tinha adoecido assim. Aí agora pegou legal. Fiquei com febre, agora tô com sinusite, tô me recuperando. E aí semana passada eu tava muito baixo astral, velho. Aí agora faz mais sentido, já estou menos baixo astral. Bom, ciclo sem fim da vida. Então, como eu vivi muito adoecido, eu tenho essa dúvida com relação a reciprocidade, né? Ou... como é que fala? Tem um termo deleuze gattariano lá que eu sempre esqueço qual que é o nome. Reciprocidade... não, o que é? Predisposição recíproca. Esqueci, agora eu sempre esqueço. Em relação entre a bad vibe e a doença. Estou só ajeitando o despertador aqui pra gente. Agora são 11h33, a gente vai até 11h53 e eu vou fazer o meu almoço em seguida. Bora lá então, galera. Que prazer estar aqui lendo com vocês. Página 257, uma sessãozinha fresca. 3.6.2, o corpo pleno do déspota. Sessão não, desculpa, um parágrafo, né? Segundo a nossa nomenclatura personal aqui desse podcast. Entretanto, para compreender a formação bárbara, não basta reportá-la a outras formações do mesmo gênero, com as quais, né? Aqui tem um erro, né, pô? Eu acho. Com as quais ela compete temporalmente ou espiritualmente, segundo relações que embaralham o essencial. Legal, né? Então tá admitido aqui, né? Falaram que o sistema primitivo morreu, mas na verdade é uma competição temporal e espiritual, né? Segundo relações que embaralham o essencial. A máquina bárbara e a máquina primitiva são concomitantes, né? Também é civilizado de uma maneira, a capitalista. Então bora lá. O essencial. É preciso reportá-la à formação selvagem primitiva que ela suplanta de direito e que continua a assombrá-la. Muito interessante, né? Segue sendo assombrado por ela. A máquina primitiva, imagino, né? Assombra a máquina despótica mesmo
e por que ela deve sempre se reportar à formação selvagem primitiva por seu movimento de suplantação. É assim que Marx define a produção asiática. Uma unidade superior do Estado instaura-se sobre a base de comunidades rurais primitivas que conservam a propriedade do solo, ao passo que o Estado, com letra capital, letra maiúscula, é o seu verdadeiro proprietário em conformidade com o movimento objetivo aparente que lhe atribui o subproduto, que lhe reporta as forças produtivas nos grandes trabalhos e faz com que ele próprio apareça como a causa das condições coletivas da apropriação. Vamos fazer só uma olhada na nota de rodapé, 49, Marx, Princípios de uma Crítica da Economia e Política, de 1857. Bem legal. Cada vez mais perto do momento de ler Marx. Então aqui, pelo que eu estou entendendo, tem uma coisa bem legal, né? Porque o Marx, além de ser um autor, como eu falei, né? Não li Marx, conheço muito pouco. Quem souber de Marx aí está mais convidado para vir conversar com a gente. Mas tem um interesse muito mágico, né? Do Deleuze pelo Marx, né? E eu acho que é por essa dimensão dessa filosofia da aparência, essa filosofia quase... Como é que ele chama? Ele vai muito o Deleuze vai muito nos estoicos, né? Para pensar as transformações incorpóreas, né? Esses passes de mágica que fazem algo material virar outra coisa a partir da enunciação, a partir de um momento, a partir de um gesto que faz algo deixar de ser uma coisa e virar outra, né? Essa transformação que ela não é apenas aparente, ela é real, né? E talvez Marx, com a discussão da mercadoria, do fetichismo e dessa tomada de... não vou falar agora tomada de poder de produção, que acho que parece equivocado, mas né, desse exemplo que ele está dando aqui, quando você tem uma comunidade rural que é atrelada ao solo, não é possuidora do solo, ela é atrelada ao solo, ela é parte do solo, né? Pensando na máquina primitiva. E de repente aparece uma instituição imensa, que é o Estado, que começa a organizar, a cobrar impostos, começa a dividir, né, a propriedade da terra, abre essa noção de propriedade, né, e faz parecer que tudo emana dele, que aquela produção é responsabilidade do Estado, e isso é uma grande armadilha para todos nós, né? Por exemplo, parecer que a nossa produção ela é dependente do modo de produção capitalista. Acho que esse é um grande perigo, assim, sabe? Parecer que, tipo assim, nossa, o que seríamos sem o capitalismo? Sendo que somos nós mesmos quem produzimos tudo nessa bagaça. Fazemos e produzimos tudo. Assim. Ou a gente pode se organizar para isso e tal. Mas, de alguma forma, é isso, né? E, ao mesmo tempo, parece que sem esse dado civilizatório, sem essa cobertura do capitalismo, de onde tudo parece que emana, como eles estão falando, né? É sempre essa relação com essas máquinas sociais que eles estão escrevendo. A máquina primitiva vai fazer com que tudo pareça emanar da terra, a máquina despótica parece que tudo emanará do Estado e do déspota, e o capitalismo parece que tudo emana do capital, do investimento, do lucro. Né? E não só parece, é mesmo. Isso faz acontecer, né? Tem essa fronteira. Então eu acho muito legal esse interesse deleuziano por esse passe de mágica que eu chamo, que aqui está descrito, né? Eu vou até reler aqui. Né? Marx define a produção asiática. A unidade superior do Estado instaura-se sobre a base de comunidades rurais primitivas que conservam a propriedade do solo, ao passo que o Estado é seu verdadeiro proprietário em conformidade com o movimento objetivo aparente que lhe atribui o sobreproduto. Né? Todo sobreproduto da produção o excedente é acumulado, né, pelo Estado. Que as sociedades primitivas têm outras coisas a fazer com o que é acumulado. Assim. Primeiro que não é o grande interesse o acúmulo, mas tem outras estratégias para fazer com o acúmulo, com o excesso, o excedente, que não é acumulá-lo. Né? Por isso também a possibilidade de fazer um trabalho que não seja voltado para acumulação. Né? Outra relação com o trabalho, outra relação com produção. Aqui a gente começa uma ideia de que o excedente pode ser acumulado, sobreproduto acumulado. Que ele reporta as forças produtivas dos grandes trabalhos. E aí começam as grandes obras faraônicas, né? as obras infraestruturais, aumento da qualidade de vida, os PACs que começam a chegar. Né?
e faz com que ele próprio apareça como a causa das condições coletivas da apropriação. Interessante, né, Cecília? O corpo pleno, como sócios, deixou de ser a terra e deveio o corpo do déspota, o próprio déspota ou seus deuses. As prescrições e proibições que o tornam As prescrições e proibições que o tornam quase sempre incapaz de agir fazem dele um corpo sem órgãos. Olha que interessante, né? As prescrições e proibições que o tornam quase sempre incapaz de agir fazem dele um corpo sem órgãos. Tanto o corpo do déspota quanto o próprio déspota, talvez até mesmo Deus, né? No justificativo de por que Deus não age para intervir nas coisas tão diretamente. Quando a gente clama, né? Ele é a única quase causa, a fonte e o estuário do movimento aparente. A fonte e o estuário, bonito. Em vez de desligamentos móveis de cadeia significante, que é o exemplo da máquina territorial, minha voz está começando a falhar. Só um instante. Ai, essa sinusite está meio atacada. Ele é a única quase causa, a fonte e o estuário do movimento aparente. Em vez de desligamentos móveis de cadeia significante, como é o exemplo do máquina territorial, um objeto destacado saltou para fora da cadeia. Em vez de extrações de fluxos, né, como o código pega e extrai dos fluxos alguma coisa, os fluxos, como é que os fluxos fazem, né? Os códigos desligam dos fluxos, os fluxos extraem do código, né? E assim sempre é um excessivo, né? Sempre é um excedente. Esse é o exemplo que eles trazem lá na aproximação da máquina social primitiva com os fluxos desejantes, né? A lógica do fluxo dos códigos. Então, em vez dessa extração de fluxos, a convergência de todos os fluxos para um grande rio que constitui o consumo do soberano, né? Por isso a coisa da responsabilização e acúmulo da sobreprodução. Tudo que excede o código e o fluxo, tudo que excede a própria produção, que é código-fluxo, né, acaba indo em direção ao corpo do déspota. Né? Mudança radical do regime no fetiche ou no símbolo. Que acho que é isso, né, vai inflando esse símbolo de quem é o déspota, nessa imagem, né? Nessa representação. E o que conta, aqui a gente vai ver a coisa da representação, e o que conta não é a pessoa do soberano, nem mesmo sua função, que pode ser limitada. É a máquina social que mudou profundamente. Em vez de máquina territorial, entre aspas, mega máquina de Estado. Pirâmide funcional que tem um déspota no cume como um motor imóvel, que tem um aparelho burocrático como superfície lateral e órgão de transmissão, que tem os aldeões na base como peças trabalhadoras. Então aqui a gente já não tem mais o triângulo da crueldade, né, da representação, mas essa mega máquina que tem um esquema mais piramidal, né, com o déspota no topo, a lateralidade do aparelho burocrático, né, pirâmide funcional que tem um déspota no cume, como motor imóvel, que tem um aparelho burocrático como superfície lateral de pirâmide, né, e órgão de transmissão, em vez das alianças políticas, né, entre os corpos no regime primitivo, e que tem os aldeões na base como peças trabalhadoras. Os estoques, ou seja, o acúmulo, né, são objeto de uma acumulação. Pronto. Não estou tão enganado. Os estoques, né, porque os estados fazem esses grandes estoques, né, fazem esses armazenamentos e tal. Desculpa. Os estoques são objeto de uma acumulação. Os blocos de dívida devêm uma relação infinita sob forma de tributo, né? Se antes havia blocos de dívida devido a sempre a inexatidão das trocas, que eram sempre também posteriores à aliança e à política, né, na ideia deleuze-guattariana de antropologia, aqui a gente tem um bloco de dívidas que se tornam ou devêm uma relação infinita sob a forma de tributo, impostos, o que se deve ao Estado exatamente por organizar a produção. Mas é isso que eles estão falando desde o começo, não é o Estado que organiza a produção. A produção, tanto desejante quanto social, já estava sendo feita antes.
mas faz parecer com que a organização só se organiza, a produção só se organiza a partir da organização do Estado. Toda mais-valia de código é objeto de apropriação. Esta conversão atravessa todas as sínteses, as de produção com a máquina hidráulica, a máquina mineira, o AISO. Desculpa. Toda mais-valia de código é objeto de apropriação, né? Porque eu estou entendendo que essa mais-valia de código é esse desarranjo entre o fluxo dos códigos, né? Que sempre cria algum excedente e algum aquém também, algum falta. Esta conversão atravessa todas as sínteses, toda a sociedade, né? Todas as dívidas vão ter agora uma relação com a dívida do Estado, né? Essa dívida infinita. As de produção com a máquina hidráulica, a máquina mineira de mineração, a inscrição com a máquina contábil, a máquina de escrever, a máquina monumental, o consumo, enfim, com a manutenção do déspota, de sua corte e de sua casta burocrática. Então, todas as sínteses, né? As de produção com a máquina hidráulica, a máquina mineira, né? Porque se antes a produção talvez estava muito mais ligada, né, a uma máquina de caça, a uma máquina de coleta, aqui a gente tem uma máquina social hidráulica, dos sistemas de distribuição da água, né, dos aquedutos, agora eu não vou lembrar direito. Essa distribuição que você vai ter nos Incas, nos Aztecas, né, você vai ter no Império Romano, tem essa dimensão. Uma máquina de mineração que também faz esse tipo de produção extrativista, né, que não é mais nem da caça e da coleta, mas ela precisa se organizar de uma outra forma, né. E aí eles estão listando as três sínteses, né? Essa foi a primeira síntese, a síntese de produção. A segunda síntese, que é a síntese disjuntiva, a síntese de inscrição, se dá com a máquina contábil, a máquina de escrever, a máquina monumental, dos monumentos que inscrevem a autoridade, né, do corpo do déspota emergindo da terra, né? E o consumo, enfim, com a manutenção do déspota. Sua corte, sua casta burocrática, que é, enfim, era isso, né? O enfim era isso, quem consome todo esse despojamento, todo esse excedente? O déspota e sua máquina burocrática, seus baba-ovos, seus aliados, a casta burocrática. Bem interessante essa guinada, assim. E talvez na inscrição territorial, né? A máquina de inscrever é uma máquina de inscrever nos corpos, né? São os rituais, são as tatuagens. E a própria terra, né, produz suas inscrições. E o consumo era esse consumo medido, né? Então era isso, não é voltado nem para o pajé, nem para o cacique, né? Não é voltado para o líder da tribo ou para o mago da tribo, né? Mas para a tribo mesmo e de volta para a terra, né? De alguma maneira. E aqui não, aqui tem um consumo que o excedente é para manutenção do déspota da sua corte, da casta burocrática. Interessante a gente pensar isso, vamos ficar de olho para a gente também tentar pensar quando chegar na parte da máquina civilizada. Longe de ver no Estado o princípio de uma territorialização que inscreve as pessoas segundo a sua residência, devemos ver no princípio de residência o efeito de um movimento de desterritorialização que divide a terra como um objeto e submete os homens à nova inscrição imperial, ao novo corpo pleno, ao novo sócios. Então aqui tem como é uma suplantação da máquina territorial, onde há, sim, ali um movimento de territorialização muito forte, há aqui na máquina despótica já um gesto de desterritorialização. Até porque é como se a relação entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais, tese da desterritorialização, no antiédipo. As máquinas sociais, as máquinas desejantes, elas se desarranjam de uma forma talvez mais distante, se distanciam ainda mais. Tem um desarranjo próprio delas, porque elas têm diferença de regime, mas semelhança e igualdade de natureza. Mas na máquina territorial elas estão mais próximas, né? Aqui não, aqui começa um distanciamento. Eu entendo esse distanciamento como um gesto, um movimento de desterritorialização, que, é claro, precisa ser reterritorializado o tempo todo também. Porque por mais que é aqui que o ser humano começa a fixar residência e ter esse esquadrinhamento do que é uma residência, do que é uma propriedade,
a propriedade já é um nível de desterritorialização com relação ao pertencimento e como é que se fala? É pertencimento de alguma forma, mas essa igualdade entre o homem e a terra. Essa indiferenciação, né, entre o homem e a natureza. Aqui começa uma certa diferenciação, que é o movimento de desterritorialização, né? Compõe outro tipo de território, de alguma forma. Pelo menos é a pista que eu estou conseguindo entender, né? E essa desterritorialização submete os homens à nova inscrição imperial, ao novo corpo pleno, ao novo sócios. Deixa eu ver, a gente tem ainda 3 minutinhos. Eu vou começar aqui a ler um pouquinho, estou com a voz um pouco cansada, mas pensei que já tinha acabado o tempo. Então, 3.6.3, a gente chega a produção asiática. Entre aspas, eles chegam como destino, surgem com a rapidez do raio, demasiado terríveis, muito repentinos. Mais uma vez, é um trecho de Nietzsche, início do subitem 3.5.6, é uma menção à genealogia da moral. É que a morte do sistema primitivo, agora que talvez até aquela dúvida que eu estava conversando com o Guilherme no episódio, 2 episódios atrás, como que se dá a morte do sistema primitivo que não morre de vez, né? Mas como é que tem esse acúmulo que faz com que eles cheguem? Eles chegam como, né? Como que eles deixaram de... Como que eles desterritorializaram a relação entre a máquina desejante e a máquina social da máquina primitiva? Né? É que a morte do sistema primitivo vem sempre de fora. E a história é das contingências e dos encontros. Como nuvem que vem do deserto, os conquistadores aí estão, entre aspas, impossível compreender como penetraram, fecha aspas, como atravessaram, aspas, planaltos tão altos e desérticos e planícies tão vastas e férteis. Todavia, eles aí estão e seu número parece crescer a cada manhã. Conversar com eles, impossível. Não sabem nossa língua. Fecha aspas. Belíssimo trecho de A Muralha da China, do Kafka, que está em A Muralha da China e Outros Escritos. Nota do tradutor, o texto do Kafka, que dá título ao livro citado pelos autores, foi traduzido em português como Durante a Construção da Muralha da China e recolhido em Narrativas do Espólio, tradução em pós-fácil de Modesto Carone, que eu acho um excelentíssimo tradutor assim, de Kafka. E está na Companhia das Letras em 2002. Saiu. Então, bela menção ao Kafka, e é interessante essa ideia, né, desses bárbaros, desses bárbaros que vão se acumulando do outro lado da fronteira. Mas esta morte que vem de fora é também a que acendia de dentro, 2 pontos, a irredutibilidade geral da aliança-afiliação, a independência dos grupos de aliança, a maneira como serviam de elemento condutor às relações econômicas e políticas, o sistema primitivo das posições sociais, o mecanismo da mais-valia. Tudo isso já esboçava formações despóticas e ordens de castas. Muito bom, estou com o alarme agora, eu vou voltar exatamente desse ponto na semana que vem, beleza, galera? Achei legal isso aqui, que é uma dúvida que eu tenho, sincera e genuína, não sei como é que vocês acompanham isso. Incentivo mais uma vez a comentarem no Spotify, não vai ser publicado, tá? Vocês comentam, é uma troca comigo, assim, a não ser que vocês desejem que isso seja publicado. Então, se você escuta, eu sei que tem literalmente meia dúzia de pessoas que escutam isso com assiduidade semanal, meus grandes amigos do grupo de estudos aí são 6 pessoas, comenta lá o que vocês acharam, até para ter um feedback também, então eu incentivo vocês fazerem isso, é um convite, um pedido mesmo. E como é que tá pra vocês, o que vocês estão entendendo, o que vocês estão sacando, vocês curtem alguma parada, curtem outra, e se tá fazendo sentido, né? Mas essa parte me interessa, como é que dão essas transições, né? Como é que dá essa virada, um tema bem interessante, que como eu falei também no episódio passado, eu acho que é um grande tema que vai ser desenvolvido no Platô 5, acho que é uma grande curiosidade, talvez do Deleuze do Guattari, mas talvez mais do Deleuze em algum ponto, desse ponto de surgimento do Estado e da sociedade, assim, interessante. Bom, no mais, forte abraço pra gente, cuidem-se, semana que vem a gente ainda tem fevereiro, graças a Deus, precisamos de tempo, e a gente se vê. Beijo.